Olá, minhas amigas, meus amigos. Voltamos para conversarmos um pouco sobre o tema deste vídeo, intitulado Evangelho segundo o Espiritismo, como assim? Gostaríamos, humildemente, de esclarecer a todos, muitos dos quais às vezes não têm uma vivência dentro do movimento espírita, que o Evangelho segundo o Espiritismo não é um outro Evangelho que o Espiritismo trouxe, mas é o Evangelho de Jesus, tal qual como está na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Só que, por que chamamos Evangelho segundo o Espiritismo? Porque é uma nova visão, ou, digamos assim, um aclaramento, um esclarecimento sobre o Evangelho que o Espiritismo nos traz. Na condição de consolador prometido por Jesus, o Evangelho torna-se muito mais iluminado sobre a explicação do Espiritismo. Isso não quer dizer que as pessoas que não são espíritas não vão compreender ou viver o Evangelho, de maneira nenhuma. Porque, como nos ensinou Allan Kardec, o codificador, não é fora do Espiritismo que não há salvação, é fora da caridade, é fora do amor. Então não importa o credo religioso, o importante é o cumprimento do Evangelho de Jesus. No nosso dia a dia, é claro. De maneira que quando você estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, você consegue compreender a sutileza, a maravilha que é o Evangelho de Jesus, que foi tão mal interpretado ao longo dos tempos. E ainda hoje o é, por muitas pessoas, às vezes por interesses próprios, interesses proselitistas, ou até mesmo por não compreender bem o sentido das palavras e dificulta até a sua vivência. O Espiritismo traz com muita clareza o Evangelho porque são explicações trazidas pelos espíritos superiores e também explanações do próprio codificador Allan Kardec, que era o bom senso encarnado, um homem inspiradíssimo, muito sábio, que sob a inspiração e a orientação dos espíritos superiores nos trouxe muitas elucidações sobre o Evangelho de Jesus, muitas vezes trazido por parábolas, que necessitavam de um esclarecimento mais refinado, mais luminoso. E aí o Espiritismo o faz com uma grande maestria. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é o mesmo Evangelho de Jesus, o Evangelho bíblico, só que explicado, maturado, iluminado, revivido pela doutrina espírita, que cumpre o papel de restabelecer todas as coisas, todas as verdades sublimes que o Cristo trouxe, que, como já disse, muito mal compreendido, muito mal interpretada ao longo dos tempos. Estamos na era da espiritualização e nós precisamos apreender de verdade o sentido real das palavras, dos ensinos de Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo não é o Novo Testamento, é apenas o Evangelho. Frases de Jesus, ensinamentos de Jesus, episódios, fatos ocorridos com o próprio Jesus. E aí Allan Kardec traz suas explicações e ele relata uma série de mensagens de espíritos superiores sobre aquelas passagens bíblicas do Novo Testamento, especificamente do Evangelho do Cristo. Então, se você não conhece, adquira um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e você verá dados históricos sobre os povos do tempo de Jesus, uma coletânea linda de preces espíritas e, sobretudo, explicações claras, simples e maravilhosas dos textos e das palavras de Jesus. Por isso que o Espiritismo é o Consolador prometido e enviado, promessa cumprida do Mestre Jesus, para restabelecer as verdades, nos trazer de volta o verdadeiro sentido do Evangelho, o cristianismo puro para os novos tempos. A todos muita paz e que o Evangelho do Cristo seja o guia sempre para as nossas vidas. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.